Olá a todos, estamos iniciando a 9ª edição do programa Contábil RN da TV Potengi. Sou Nelson Ribeiro, apresentador. Gostaríamos de agradecer em nome das instituições apoiadoras, a Acadesic, a Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis, ao Sindicont RN, Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande do Norte, e a APSERN, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte. Hoje temos a 9ª edição com um convidado especial. E o nosso tema principal da 9ª edição trata-se sobre gestão e empreendedorismo contábil. Temos hoje um maior orgulho para toda a classe contábil, um convidado especial, o senhor Rui Cadete, empreendedor da área contábil, contador e uma das representatividades com o maior peso no Rio Grande do Norte, tanto como empresário, tanto como contador. E gostaria de agradecer a participação do senhor, Rui Cadete. Olá, Nelson, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de estar aqui e espero que a gente faça hoje à tarde um bom trabalho. Maravilha, prazer é todo nosso do programa Contábil RN, e tratando-se de gestão, gostaríamos de verificar sobre as perspectivas da atividade contábil, né, na visão do senhor, na visão contemporânea. O que o senhor poderia comentar dentro desse sentido? Olha, na minha percepção, é que a nossa atividade ela está em um momento ímpar. Eu acho que nós nunca tivemos um momento tão propício no desenvolvimento e no fortalecimento da nossa atividade econômica e profissional de contabilidade. Tendo em vista o cenário em que se encontra, é um grande desafio, naturalmente, para a atividade contábil, mas eu entendo ser também de grande oportunidade. Naturalmente, a evolução, essas informações, elas servem para o Rio Grande do Norte, a nível de Nordeste, e na visão Brasil, né? Como se encontra esse panorama da classe contábil direcionada às atividades e perspectivas? Olha, eu acho que a contabilidade, tudo que ocorre em torno dela, tem sempre como é que eu diria, tem sempre uma mudança, né, nas perspectivas a nível nacional e não só por estado, porque o que rege, né, o nosso trabalho geralmente leva em consideração as mudanças tributárias quando se diz respeito à nossa assessoria tributária fiscal perante as empresas, mas também a economia ela é nacional. Então tudo que está ocorrendo em termos de mudança e a alteração nesse cenário econômico e político em que o Brasil está nesse momento, ele é nacional. Portanto, as perspectivas elas são a nível de abrangência nacional. A abrangência nacional. Importante também verificarmos a questão do aprimoramento, né, as estratégias de gestão que as empresas, clientes vêm operando nesse sentido. Como anda esse comportamento na visão do senhor? Olha, eu acho que o momento como é extremamente delicado e complexo, as empresas estão muito mais preocupadas com a gestão dos negócios e também com a estrutura de que se passa todo esse modelo de gestão das empresas, que requer bastante aprimoramentos. E eu acho que aí é onde está nascendo a grande oportunidade da atividade contábil, no sentido de que a gente possa colocar o nosso conhecimento a serviço dessas empresas e contribuir para que elas saiam desse momento, que é talvez o momento mais complexo da economia brasileira, mais fortalecidas. Então é um papel que nós, contadores, as nossas empresas, estão devidamente preparadas ou deverão estar para dar nossa contribuição e fazer a grande diferença e um marco para a nossa atividade doravante. Maravilha. A questão do empreendimento contábil, eu gostaria de verificar, tanto pela exatidão das informações, a forma do conceito, empreendimento contábil, a forma da aplicabilidade, né? E também o que a gente poderia verificar, o empreendimento contábil no mercado competitivo. Como é que ele surge, como ele é descrito e como ele se comporta nesse mercado tão competitivo, na visão do senhor, que possa se passar para aqueles que estão tendo o primeiro contato com essas informações, para aqueles que já atuam e para aqueles que têm que ter atenção a esse mercado que a cada dia vem galgando muitas empresas, e para isso o empresário tem que ter total atenção, né?
Olha, eu acho que a competitividade ela tende a se acirrar cada vez mais. Então, se faz necessário com que as empresas e os profissionais se preparem para isso. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que o que faz a grande diferença para qualquer ser humano, profissional e para as empresas é o conhecimento. Então, primeiramente, os profissionais das empresas têm que investir na capacitação, né, das pessoas, para que as pessoas possam desempenhar o melhor trabalho. Uma outra forma de também contribuir para que essas empresas estejam devidamente preparadas e ter competitividade, naturalmente é investir em tecnologia para, juntamente das pessoas certas no lugar certo, devidamente preparadas com a tecnologia, né, de ponta, onde possa de fato contribuir, né, no assessoramento para que se desenvolva o trabalho. Ferramentas para Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas não devem medir, né? Não devem medir esforços no sentido de ter as pessoas certas no lugar certo, ou seja, devidamente treinadas, mas também sempre estar buscando soluções na área de tecnologia que possam criar diferenciais em prestar um melhor serviço. E também dotar as suas empresas, os seus empreendimentos contábeis, de uma gestão que seja mais qualificada, onde tenha processo, onde estejam definidas as regras, que tenha um modelo de negócio que possa desempenhar um trabalho cada vez mais profissional e melhor qualificado. Nesse sentido, verificando, inclusive a questão do capital humano, quando um bom empresário, qual a recomendação que o senhor possa passar para investigar um bom profissional, se realmente ele está num padrão de qualificação e quais são os principais pontos que devem ser estimulados para aquele novo funcionário ou para aquele funcionário de longa data numa empresa? Eu acho que no mundo atual não tem como ser diferente a não ser através de resultado. Um colaborador, antes de tudo, ele tem que dar resultado, ou seja, tem que ter eficiência, tem que ter eficácia, né? Tem que fazer o melhor possível no menor tempo. Otimizar o tempo. Ou seja, otimizar, tem que ter produtividade e qualidade, mas ele também precisa estar motivado e agregar valor, não só ele individualmente, mas ao time como todo. Ou seja, tem que ser alguém que também interaja, que possa contribuir com o crescimento e o envolvimento nas equipes que faz parte. Porque muitas vezes você tem um profissional fantástico, que dá resultado, que é produtivo, que é qualificado, mas não tem um espírito de time, de equipe, e muitas vezes ele termina contribuindo muito, mas fazendo com que a equipe e o time que ele faça parte sofra, e aquele resultado dele será reduzido pelas suas atitudes. Então é muito importante que nós empresários pensemos sempre que não basta um profissional no sentido qualitativo, tecnicamente falando, mas também como pessoa que seja alguém que agregue valor à equipe e à empresa. O senhor como empresário, né, e especialista na área, tanto de gestão como empreendedorismo, qual a forma que o senhor, como estudo de caso mesmo, implementa a comunicação entre a sua própria equipe, né? Levando-se em consideração como às vezes um excelente profissional, ele não tem a comunicação interna e esse contato direto com o seu patrão, literalmente falando. Então, assim, como um todo, como anda todos os departamentos, os níveis de reunião, a questão do contato pessoal e em questões de orientação também, porque a capacitação não é só a parte das apresentações em questões técnicas, mas a questão pessoal mesmo. Então, qual a forma que em questões profissionais e pessoais se torna a metodologia na empresa, senhor? Olha, nós hoje entendemos, e de forma muito clara, de que a comunicação ela é extremamente fundamental no processo de gestão de uma empresa, né? E ao longo dos anos da Rui Cadeto, eu acho que em 1999 foi quando nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico. E naquele momento nós envolvemos a todos da empresa. Quando eu digo todos, estou me referindo a 100% de todos os colaboradores, participaram naquilo que foi desenvolver uma ideia de futuro para a Rui Cadeto. Isso em 1999,
Ou seja, nós acreditamos de que a comunicação ela tem que ser horizontal desde muito tempo. E desde aquela data que ano a ano a gente procura aprimorar, porque nós entendemos que quanto melhor é a comunicação interna, mais flui o alinhamento de todas as questões que diz respeito ao propósito do negócio, aos valores, aos princípios e principalmente o que é que a empresa quer. Se as pessoas não entendem o que de fato a empresa quer atingir, como é que elas irão contribuir? Então, se tornam objetivos distintos. Isso, né? Então na nossa empresa nós compreendemos isso já há bastante tempo e a ideia é que a cada ano a gente aprimore e que possa de fato construir um ambiente onde os seus líderes possam chegar mais fácil, mais rápido, né, as suas mensagens a todos que fazem parte, né, da equipe. E no meu caso, como o fundador da Rui Cadete há 25 anos e aquele que iniciou a questão dos princípios, do propósito da empresa, e foi um sonho que eu tentei fazer com que as pessoas acreditassem, naturalmente cada vez mais eu tenho buscado com que aquilo que eu acredito chegue a todos da melhor forma e da forma onde todos possam compreender, ou seja, tem que ser de forma clara, objetiva, para que a gente faça, né, na mesma direção. Porque sozinho, né? Em sintonia, porque na verdade sozinho eu aprendi há muito tempo que sozinho é difícil chegar a algum lugar. Perfeito. A filosofia mesmo de trabalho, né, espírito corporativo. No caso, possamos assim verificar a construção da marca, né? Independente da questão empresarial, particular, mas como um todo. Como é que o empresário ele começa a se identificar que sua marca já possui credibilidade? A partir de que patamar ele consegue consolidar sua marca e ele realmente pode afirmar que ela tem credibilidade na visão do empreendedorismo contábil? Olha, eu acho que a gente nunca deve que é muito subjetivo, né? Que atingimos o ápice da credibilidade de uma marca. Mas eu sempre acreditei, desde que no dia da minha formatura, que no dia seguinte eu seria um contador formado e que eu iria contribuir para mudar a atividade contábil norte-rio-grandense no que diz respeito a, como é que eu diria, a consciência do profissional, mas também como é que ela seria vista, né? Fazendo com que ela fosse mais valorizada, onde o reconhecimento da classe empresarial para os contadores também fosse mais valorizado. E desde o dia que eu me informei, eu botei na minha cabeça que eu iria contribuir para fortalecer essa atividade contábil no Rio Grande do Norte. E desde então, obviamente, tentando atingir, melhorar esse conceito da profissão e da atividade contábil no Rio Grande do Norte, eu também fui construindo a minha marca. E quando é que eu percebi que eu estava no caminho certo? Veja bem, eu comecei a empresa Rui Cadete em 91. E quando foi em 96, nos posicionando de uma forma mais profissional, onde buscamos entregar sempre um trabalho de forma diferenciada e também abordagem perante o mercado, não só um contabilês, mas com uma política e uma linguagem mais voltada para negócio. Acontece que de 91 a 96 nós já tínhamos uma carteira bem interessante de clientes, onde nós já tínhamos, em 5 anos, uma equipe de quase 50 pessoas. Ou seja, em 96, com 5 anos da Rui Cadete, nós já tínhamos 47 colaboradores. Foi ali que caiu a ficha de que nós estávamos no caminho certo. Ou seja, o próprio mercado reconhecia e dizia que nós tínhamos uma determinada credibilidade, já que tantos clientes nos indicavam e tantos clientes continuavam a nos procurar, o que, graças a Deus, ainda hoje permanece. Perfeito. Na questão do modelo de gestão, né? Quais são os pilares no modelo de gestão contemporâneo, né? Na visão do senhor, né? Não uma visão padrão, uma visão objetiva, uma visão mais direcionada. Qual o recado que o senhor poderia passar nesse sentido? Bem, eu vou tentar passar aqui na minha fala aquilo que eu acredito que são os 5 pilares, e por ser pilares eu vou usar 5 P's, tá certo? Que foi basicamente
o tema da minha última palestra que eu fiz lá em Porto Alegre, né, no evento de contabilidade, onde eu chamei de 5 P's, porque eu comecei falando de que nenhum empreendimento chega a algum lugar que se almeja se não tiver um propósito. Então, o propósito é fundamental. Mas não adianta o empresário, o empreendedor, que desenvolveu na sua cabeça um sonho e que aquilo tornou-se um propósito, sem que ele faça chegar a todos e que eles façam com que aquele propósito também sejam da equipe, do time, da empresa como um todo. Não seja contagiante, né? Tem que ter... Então, nós, como líderes, precisamos contagiar, fazer com que as pessoas se inspirem. Eu acho que a palavra melhor seria inspirar. Ela cumpre seu sonho e que ela caminhe no mesmo sentido. Sim, você inspirar aos outros, e tudo isso para que você inspire alguém. Eu acho que lá na empresa nós conseguimos isso, inspirar aos outros, porque as pessoas confiam no nosso propósito. Para ter o respeito. Isso. E como eu já falei, o primeiro P, o segundo já falei também, pessoas. Né? Então, para você atingir um propósito, você tem que ter as pessoas certas, aquelas que comungam com esse propósito e queiram fazer parte, né? Fazer parte dessa vitória lá na frente. Mas você não consegue simplesmente ter um propósito de pessoas se você não tiver processos. Né? Então, nós entendemos que um propósito onde você tem as pessoas certas e dotando a sua empresa de processos de gestão, onde as coisas fiquem bem definidas e todos conheçam quais são os métodos, procedimentos para se fazer cada coisa. Que gera eficiência, né? Isso já é um terceiro passo. E para isso, nós chamamos o 4P de performance. Você não pode gerenciar aquilo que você não mede. Então, nós chamamos de performance, até para ser o 4P, né, dessas premissas, de que você tendo a performance, você conhecendo os indicadores do teu negócio, veja, propósito, pessoas, processo e performance, você chega ao prestígio. Tá? Prestígio, o que é que eu chamo do 5º P de prestígio? É o reconhecimento da classe empresarial, da classe da atividade própria contábil brasileira, mas também da sociedade civil como um todo, que reconhece a sua marca como sendo uma marca de valor e que merece credibilidade. Então eu chamo isso de prestígio, que é nada mais, nada menos do que a consequência dos 4 P's primeiro. Aplicados então, em sequência, nessa ordem cronológica também. Isso, então nós acreditamos nisso e acreditamos nisso há bastante tempo e por isso que a gente tenta criar um ambiente na Rui Cadete, não só na Rui Cadete Natal, mas na Rui Cadete João Pessoa e na Rui Cadete lá de Fortaleza, no Ceará, onde a ideia é fazer com que essas unidades e as demais que virão, elas tenham sempre esses mesmos propósitos, que a gente comungue dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que é fazer cada dia melhor as coisas e o bem às pessoas. Então, se não tiver que fazer bem as coisas, ou melhor as coisas, e o bem às pessoas, nós dissemos lá na empresa, que estamos fora. A gente só faz aquilo que está em comum acordo com fazer melhor as coisas e o bem às pessoas. Maravilhosa explanação. Antes de chamarmos um rápido intervalo, aproveitando esse último trecho que o senhor veio a mencionar, esse processo de expansão, né? Existe a unidade em Natal, em Fortaleza, em João Pessoa, qualquer empresa, né, que ela venha atingir a expansão, filiais, né, ela começa a se ampliar. O modelo de gestão muda, né? Naturalmente, qual o recado que pode se passar para um bom empresário continuar mantendo todo esse processo e garantindo uma performance de maneira controlável a partir do momento que a empresa se encontra em grande expansão, porque não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a metodologia tem que continuar sendo aplicada. Qual o recado que o senhor pode passar? Eu acho que você deu um mote. Primeiro, o modelo de gestão não muda. A metodologia o modelo de gestão é o mesmo. E por isso que nós estamos tendo a oportunidade de vir a ser sócio de outras empresas fora do Rio Grande do Norte. O nosso parceiro no Ceará, ele nos procurou para que a gente nos tornássemos, né, sócios dele lá no Ceará, porque ele queria o nosso modelo
de negócio, o nosso modelo de gestão. E aí, como existe um modelo, nós replicaremos esse modelo em qualquer lugar. Basta que a gente escolha as pessoas certas, tá certo? Então, o ambiente... Não tem essência, né? Isso, o ambiente tem que ser fértil. E hoje, para que alguém se torne, ou nós nos tornemos sócios de uma empresa fora da nossa matriz, que é aqui em Natal, a primeira coisa que nós fazemos é um diagnóstico para saber se aquela empresa, se aquele empresário, aquele empreendedor tem aderência com o nosso modelo de negócio. Se é compatível, né? Se é compatível. Tudo começa pelos valores, princípios. E em seguida vem a sua capacidade de gestão, o seu perfil em termos de também gerar negócios futuros para a nossa empresa e saber se de fato ele está disponível, aberto à mudança. Porque não é fácil você ter uma empresa que foi sua a vida toda e de repente um novo modelo de negócio onde você vai virar a chave e aquela empresa continua com as mesmas pessoas, mas tem que mudar o conceito, tem que mudar as ferramentas, tem que mudar métodos, porque tem que ser os pilares de propósito, pessoas, processos, performance e prestígio. Ou seja, naturalmente o prestígio, como eu já disse, é consequência de tudo que você faz para atingir essa credibilidade e essa performance que tem que ser ano a ano melhorada. O parceiro está disposto a isso, nós temos plena convicção que se tiver e se adotar um modelo de negócio que nós desenvolvemos nesses 25 anos, nós possivelmente tornaremos mais produtiva e com melhor rentabilidade a empresa que nós nos tornemos sócios. Perfeito. Um complemento direcionado, perfeito dentro do sentido de pauta. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instante com o segundo bloco com o senhor Rui Cadete, administrador, empresário contábil, contador e mais um grande representante na 9ª edição do programa Contábil RN. Nhaque, 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 pra comer e ficar forte. Ha, 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 pra brincar e ser feliz. Toim, 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 pra pular de alegria. Mas se ficou dodói? Zum, 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 a galerinha Top Vida traz saúde para a criançada se alegrar. Zum, 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 a galerinha Top Vida tem carinho para cuidar. A Pivida faz bem pra você. Não era fácil. Era bete pra cá, bete pra lá, não tinha tempo pra nada. Aí eu decidi que precisava crescer na vida. Resolvi fazer EAD Laureate, que é a educação à distância da maior rede de universidades do mundo. Hoje, a Beth ficou pra trás. Agora, Elizabeth Teixeira. Conquistei um diploma com nome e sobrenome reconhecido pelo mercado. Venha para o EAD Laureate, com cursos a partir de R$ 149. Inscreva-se, ead.br. EAD Laureate. Você faz, sua carreira decola. Voltamos ao segundo bloco da 9ª edição do programa Contábil RN da TV Potengi, uma edição especial voltada à gestão e empreendedorismo contábil. Hoje com um convidado, o senhor Rui Cadete, um empresário, um administrador e uma das referências na área contábil. Retomando as atividades, senhor Rui,
Tratando-se de ética no processo de gestão, né? Qual seria o posicionamento do senhor na questão da visão do empreendimento contábil? Olha, eu acho que, se tratando dos pilares de uma empresa contábil, e para mim o principal princípio, o valor, como queira, é a ética. Como é que uma empresa contábil quer lograr uma trajetória, e principalmente de longo prazo, se ela não traduz as suas atitudes sempre com bastante ética? E a ética tem que começar dentro de casa, né? Não adianta você dizer uma coisa e fazer outra, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no momento brasileiro, no que diz respeito à parte política, à parte empresarial, onde hoje nós temos a favor da classe contábil, para que a gente possa cada vez mais defender as coisas de forma ética, é a tecnologia ao nosso dispor. Que ela traz indicadores que não Isso. tem como refutar, né? Controles, informação. Hoje é quase impossível você fazer algo e esconder. Então isso é muito positivo para a atividade contábil. Auditoria, perícia, Isso. cada dia E mais quanto profundo. mais as coisas se tornam digitais, transparentes, obrigatoriamente faz com que as pessoas tenham que seguir a ética por bem ou por mal, né? Não existe ética por bem ou por mal, né? Mas óbvio que muitas pessoas que não têm o sentido da ética na sua essência, muitas vezes se diz éticos porque é obrigado a fazer. E que bom! Eu fico muito feliz, eu sou um vibrador nesse sentido, porque eu desde o início na atividade contábil que eu escolhi que lado eu queria ficar. Então eu sempre defendi que eu estaria do lado do fazer o correto e orientar o correto, mesmo que isso me trouxesse uma certa dificuldade comercial. Muitas vezes que isso me trouxesse que muitos clientes não nos procuram porque acham que nós somos legalistas. Veja que coisa. É o oposto, né? Não nos procuram porque diz que nós somos legais. Demais. Incrível, né? E isso é uma coisa que muitas vezes tentam rotular como sendo uma coisa negativa. E cada vez que se fala isso sobre a Rui Cadete, eu vibro. Poxa, que legal. Que se trata de uma referência, um padrão de qualidade. Perfeitamente. Então, nós queremos cada vez mais sim ser tidos como legais. Que bom que a gente escolheu isso desde o princípio. Então, só para você ter ideia, nós fazemos o clima, pesquisa de clima organizacional lá na empresa. E o item que foi indiscutível, dado nota 100 por todos os colaboradores, na avaliação dos colaboradores em relação às práticas da Rui Cadete, foi ética. Todos os colaboradores responderam 100% de que a Rui Cadete é uma empresa ética e age sempre nas suas atitudes com princípios éticos. Isso não tem preço, isso é fantástico. Então, isso é a pilastra principal para que a gente norteie o futuro da nossa empresa. As pessoas confiam e sabem que ali é um ambiente onde se pensa em realizar coisas sérias, coisas corretas e contribuir com a atividade contábil nesse sentido. O momento, como eu disse na primeira pergunta desse programa, é que as nossas perspectivas diante de toda essa mudança de comportamento que está acontecendo na sociedade brasileira é um momento nunca visto pela nossa profissão. Um momento de muitas oportunidades. Obviamente, para quem se preparar e para quem estiver em sintonia com esse momento da mudança comportamental da sociedade e o que a sociedade tem e quer exigir por parte dos seus governantes e por parte dos seus gestores. Perfeito. Tratando-se de padrões de ética, né, já mencionados pelo senhor, o que poderemos verificar em questões de princípios para a captação? Como seria para atrair e reter um talento na área contábil ou em qualquer área que envolva o empreendedorismo? Quais são as estratégias? Qual a melhor forma de atrair e captar um talento num mercado tão competitivo, no qual a mão de obra cada dia tem uma capacitação contínua, né? Então, na realidade, não necessariamente do Rio Grande do Norte, uma visão macroeconômica do senhor, como atrair e reter um talento profissional. Eu
Eu acho que é um conjunto de várias coisas, mas nós já falamos aqui de várias delas, inclusive. Eu acho que a empresa tem que desenvolver e criar um ambiente propício ao acolhimento, mas ao desenvolvimento de pessoas e talentos. E isso é uma coisa que nós sempre acreditamos, e a nossa empresa ela tem se tornado esse ambiente cada vez mais atrativo no desenvolvimento de pessoas, não só como profissionais, mas como seres humanos, né? E ser uma empresa de oportunidades. Uma outra coisa é que você tem que ter coerência. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. Então, como eu estava a dizer anteriormente, que os nossos colaboradores entendem que o nosso ambiente é um ambiente extremamente ético. E essa nova juventude, né, que está aí iniciando o mercado de trabalho, graças a Deus, ela é bem mais ética do que as anteriores. Os valores sociais. Porque os valores têm mudado, né? A própria tecnologia tem exigido mais transparência, porque ela é muito mais conectada, onde as coisas estão muito mais aí a toda hora. Tem como refutar uma informação? Não tem. Obviamente que as pessoas, percebendo isso, elas têm que se adaptar a essa nova realidade. E graças a Deus, as pessoas percebem isso por parte da Rui Cadete. Uma outra coisa é que é uma marca que tem uma visibilidade positiva muito interessante na atividade contábil, não só do Rio Grande do Norte, sem falsa modéstia, porque eu acho que falsa modéstia é hipocrisia. A Rui Cadete tem um reconhecimento da classe contábil hoje a nível nacional. E, obviamente, as pessoas querem fazer parte de algo que seja significativo. E a Rui Cadete está nesse processo, né, que todo ano ela procura estar aprimorando o seu modelo de negócio, as suas práticas e criando cada vez mais oportunidades. Inclusive, como nós estabelecemos que toda e qualquer unidade que a Rui Cadete vá como sócio, sempre nós vamos levar um sócio que saia da Rui Cadete Natal para ser sócio nessas unidades. Portanto, isso gera e cria um ambiente de maiores oportunidades na própria Rui Cadete Natal. As pessoas têm percebido isso, com essa expansão. Não só nós vamos estar gerando oportunidade para onde nós estamos indo, mas na própria Rui Cadete vão surgindo oportunidades a partir da vaga que surge em função das pessoas estarem assumindo como sócios em outras unidades. Então, expansão do modelo de negócio. Então, quando a nossa sócia da Paraíba saiu aqui, por exemplo, aqui de Natal, como diretora, surgiu uma vaga de diretora, que um gerente passou a ser diretor, e surgiu uma vaga de gestor para um gerente que virou diretor. Então, a empresa gera oportunidades quando ela cresce. Por isso que a Rui Cadete tem buscado essa expansão, no sentido de poder possibilitar que outros estados recebam a filosofia e o modelo de negócio da Rui Cadete, mas também para poder gerar oportunidades àqueles que acreditarem e acreditam na nossa empresa e no nosso propósito. Para finalizarmos a 9ª edição, com a participação do Rui Cadete, gostaríamos de verificar na questão da classe do empreendedorismo contábil, né, na visão, valores, objetivos e perspectivas que uma grande empresa como a Rui Cadete Consultoria ela vem promovendo. Qual o recado que pode se passar para toda a classe contábil, para o empreendimento contábil, para especialistas da área e para empresários de qualquer segmento, se tratando de valores, objetivos e princípios? Qual seria o recado final que o senhor gostaria de passar? E pode ficar à vontade dentro desse sentido. Eu acho que, primeiramente, como eu disse, eu acho que as pessoas, qualquer empreendedor tem que ter um forte propósito, ter uma crença e querer, né, chegar lá, atingir esse objetivo. Uma outra coisa que é fundamental, eu acredito que ninguém consegue realizar nada se não estiver cercado das pessoas certas, pessoas qualificadas, e que você possa também colocá-las no lugar que elas têm perfil. Não adianta você querer colocar certas por amizade uma pessoa num cargo que não lhe compete. Perfeito, até porque nós acreditamos e adotamos muito o fato de que a meritocracia tem que estar no dia a dia da empresa. Você não pode fazer da tua empresa
como se fosse um órgão público, que o órgão público não tem que gerar cargo de confiança. Isso. Então nós precisamos que todos deem resultado e cada um mereça onde esteja, onde venha a estar, né? Uma outra coisa que nós acreditamos muito é que nós não podemos e não devemos querer tudo para nós. Nós temos que pensar sempre de forma coletiva, né? Porque na hora que você quer só para si, as pessoas percebem, né, esse egoísmo e naturalmente não querem fazer o melhor possível para aquilo porque elas não são reconhecidas. Então, o reconhecimento, não só em termos de palavras, em termos de uma atitude, mas também financeira, né? Nós entendemos na Rui Cadete de que todos somos sócios. Então, o resultado da empresa cabe a todos. Para isso que nós adotamos remunerações estratégicas com base no mérito, com base nas metas, no rendimento, no resultado que as pessoas atingem. Por isso que hoje nós temos o 14º salário, que é uma distribuição de lucro do resultado anual da empresa com base naquilo que todos geram como resultado para a empresa. Então, essas premissas eu acho que são fundamentais. Tem pessoas que muitas vezes pensam que dividir é ruim. E nós acreditamos, até pelo a própria sociedade da Rui Cadete, eu era sozinho. Hoje nós somos 5 sócios aqui em Natal e demos oportunidades a pessoas que entraram lá na Rui Cadete para aprender e hoje de fato são sócios. Então é uma empresa que não depende de um único profissional, de um único sócio, né? Nós pensamos como é que eu diria, nós pensamos em fazer com que a empresa se perpetue, tá? Então, para você perpetuar uma empresa, ela não pode ser de um único dono. Ligado a um dono, a uma pessoa. E nós temos uma filosofia. Tem uma visão corporativa da marca, né? Não atrelada apenas a uma pessoa. A nossa ideia é que, com essa abertura para novos sócios, nós tenhamos capacidade de expandir, porque nós temos mais pessoas para tocar cada unidade, cada coisa, né? Não há sobrecarga, tem eficiência em cada departamento. Não há sobrecarga, ao mesmo tempo que um está estudando, o outro está trabalhando, quando alguém está aprendendo, ensina outro, né? E isso cria uma dinâmica no sentido que eu queria, mais uma vez, deixar claro. O nosso objetivo é fazer com que a nossa empresa ela seja centenária. E como é que você quer que uma empresa seja centenária se ela depende de uma única pessoa? Então, a filosofia é mais ou menos essa. É que para você perpetuar uma empresa, você precisa que ela seja, né, e por isso que nós abrimos o espaço para mais sócios, é que ela seja uma empresa e não um escritório. Eu acho que é mais ou menos isso. O escritório de uma pessoa. Uma empresa é um conjunto de habilidades. Isso, um conjunto de habilidades com perfis complementares e onde essas pessoas possam, de fato, dar o melhor de si e transformar uma pequena empresa em uma grande empresa. Eu quero, talvez, finalizar dizendo, sempre meio que me questionaram por que eu botava sócios. Bastava que eu pagasse um bom salário que as pessoas trabalhariam e eu seria sócio simplesmente de 100%. pela marca. Muita gente que me disse isso, passado 20, 25 anos, estão mudando, estão abrindo para colocar sócios. E eu continuo acreditando que, qual é a minha premissa? Quanto menor o percentual que eu tenho numa empresa, maior é o meu patrimônio. Então eu prefiro ser sócio com um menor percentual de um grande negócio do que ter um percentual de 100% de um pequeno negócio. É mais ou menos assim. Proporcionalmente é muito melhor. Isso, é assim que a gente imagina e isso é um pouco das premissas que faz com que a Rui Cadete tenha construído e está construindo o seu futuro. Sempre pensando que sozinho é quase impossível e se ir muito longe. E na hora que você tem de fato um time, você pode de fato contar que você vai mais longe e com maior sustentabilidade. Eu acho que essa é a questão, sustentabilidade, porque a empresa não depende de uma única pessoa, e sim um grupo de pessoas que pode dar o melhor de si a cada dia. Agradecemos pela excelente explanação, pela representatividade
e principalmente pelas informações que trazem toda a abrangência na classe contábil e empresarial aqui no Rio Grande do Norte. Meu agradecimento também se estende pelos apoios institucionais, a ACADESIC, a Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, a APSERN, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, ao Sindiconte RN, Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande do Norte, a Pegasus Desenvolvimento e a TV Potengi. Senhor Rui Cadete, foi um enorme prazer, em nome do programa contábil, a sua participação e de suas informações pontuais em prol de toda a classe contábil, tratando-se de gestão e empreendedorismo. Ok. Eu que agradeço. Muito obrigado. Não era fácil. Era bete pra cá, bete pra lá, não tinha tempo pra nada. Aí, eu decidi que precisava crescer na vida. Resolvi fazer EAD Laureate, que é a educação à distância da maior rede de universidades do mundo. Hoje, a Beth ficou pra trás. Agora, Elizabeth Teixeira. Conquistei um diploma com nome e sobrenome reconhecido pelo mercado. Venha para o EAD Laureate, com cursos a partir de R$ 149. Inscreva-se ead.br. EAD Laureate. Você faz, sua carreira decola. Nhaque, nhaque pra comer e ficar forte. Ha, 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 pra brincar e ser feliz. Toim, 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 pra pular de alegria. Mas se ficou dodói? Zum, 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 a galerinha do Atrevida traz saúde para a criançada se alegrar. Zum, 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 a galerinha do Atrevida tem carinho para cuidar. Apivida faz bem pra você. Olá a todos do programa Contábil RN. Voltamos no terceiro bloco com a convidada especial, Neves Batista, membro da ACADESIC, Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, e também participando da nossa conversa direcionada ao senhor Rui Cadete, né, que vale a pena vocês acompanharem, já acompanharam no primeiro e no segundo bloco, um assunto voltado sobre gestão e empreendedorismo contábil, né? Então gostaria de agradecer a participação do senhor nessa videoconferência. Nessa videoconferência temos a senhora Neves Batista, diretamente de Caicó, Rio Grande do Norte. Nesse sentido, o foco principal desse terceiro bloco é o livro entre os 25 livros já escritos pela senhora Neves Batista. O livro Gestão de Negócios Lucrativos. Tudo bom, Neves Batista? Tudo bem. Boa tarde aos ouvintes, a toda a profissão contábil, o pessoal da academia. A gente está aqui em Caicó, ao vivo, né, falando com vocês a respeito dessa minha metodologia que eu criei, que é gestão de negócios lucrativos. É para chamar a atenção das pessoas que você não pode ter uma empresa sem gestão. Então, o contador hoje ele tem que estar em tempo real ao lado do seu cliente. E para que ele esteja ao lado do seu cliente, ele tem que entender de gestão. Perfeito. Clemente Nóbrega tem um livro sobre a ciência da gestão, um físico que criou esse livro. Então, é importante em qualquer tipo de negócio. Então, não é à toa que o contador precisa, além de gerir seu negócio, gerir também o negócio dos clientes. Antigamente, o contador ficava do lado do campo. O administrador gerenciava e o contador
Perfeito. Complementando, né, o espetáculo de informações que tivemos também sobre gestão e empreendedorismo, né, com o professor Rui Cadete, nessa edição, a temática, né, é direcionada ao seu livro, à sua grande obra, Gestão de Negócios Lucrativos. Né? O lançamento dele foi quando, senhora Neves Batista? E uma Olha aí, um enorme prazer para o programa contábil. Ficar igual para o mundo, como eu costumo dizer. Maravilha. Semana passada, na gravação da 8ª edição do programa Contábil RN, tivemos uma notícia também em primeira mão do fim da GIM, passada pelo secretário de Estado, secretário de Tributação do Estado, o senhor Sérgio Medeiros, e em primeira mão. E temos muito orgulho nessa nova edição, 9ª edição, ter um livro oficialmente sendo publicado aqui pela senhora Neves Batista. Senhora Neves, sobre o que é gestão, né? É uma das premissas do início do seu livro, e o que poderia ser ressaltado dentro desse sentido? A gestão é formada por uma estrutura de conhecimentos que tem foco no seu negócio e gera resultados. Maravilha. Esse conceito de negócio, né, direcionado à gestão, o que poderia ser apontado em questões de conceito mesmo, direcionado? Segundo Falcone, que é um doutor em engenharia da produção, tive a oportunidade de conhecer em Minas Gerais, Falcone diz que você junta os bens materiais, a infraestrutura, as pessoas e as informações, e isso é negócio. Negócio você junta pessoas, uma infraestrutura, conhecimento e há uma transação, porque sempre, mesmo até no negócio virtual, tem sempre uma pessoa que compra, uma pessoa que vende, um fornecedor, um cliente, um parceiro, né? Todas essas pessoas vão contribuir para que esse negócio seja fechado. Então, das premissas do contador hoje é ser um bom negociador, porque antigamente a gente negociava na questão de fulano é um guerreiro, que eu não gosto nem desse termo, tá? Ser guerreiro não ganha ou do pé. Guerreiro não é eficiência, do negócio. Nós precisamos fazer com que nosso cliente ganhe e a gente ganha por acréscimo. Então, assim, eu sou um vencedor. Eu venci minhas dificuldades, eu consegui permanecer no mercado de forma lucrativa e sustentável. Perfeito. Na parte sustentável também, o que pode ser ressaltado, o porquê os negócios necessariamente têm que ser lucrativos na visão da senhora? Porque se você tiver um negócio que ele não seja lucrativo, o que é que vai acontecer? Gente, esse meu livro é voltado para as pequenas empresas, para os pequenos contadores, porque assim, os grandes, eles têm tecnologia, eles têm muita gente trabalhando na loja deles, etc. E os pequenos não têm nada. Então, assim, quando eu fiz esse estudo, eu descobri que para você ter um negócio lucrativo, ele precisa trazer resultado. E esse resultado, necessariamente, não é financeiro. Ele pode ser um resultado econômico. Porque quando você fala no financeiro, você está falando em dinheiro. Quando você está falando em econômico, você está falando na qualificação das pessoas. Por exemplo, a gente tem uma equipe de trabalho que é qualificada, então gera um ganho adicional na sua equipe. Isso é gestão de negócio lucrativo. Você vai lucrar porque você investiu, você não gastou com treinamento. Você investiu na sua equipe e o resultado é extraordinário. Perfeito. Como trazer essas informações, no caso, direcionados esses conceitos nas organizações contábeis? A organização contábil hoje, ela tem que estar, falando uma linguagem bem jovem, antenada com a TI, né? E, ao mesmo tempo, o gestor do negócio lá, dentro da instituição contábil, ele tem que estar plugado com o seu cliente. O cliente é a parte mais importante de qualquer negócio. Então, não adianta eu ser um contador e só entendo da parte fiscal, burocrática, etc e tal, e não sei cuidar do meu cliente, porque o cliente vai fechar as portas e eu vou fechar minhas portas por acréscimo. Então, a gestão do negócio lucrativo compreende isso, cuidar do seu cliente. Seu cliente é a parte mais importante do seu negócio. Então, se você cuida da equipe do cliente, e, Nelson, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, na nossa empresa, a gente transformou os birôs numa grande ilha de trabalho. Então, durante o dia tem a parte da contabilidade tradicional e à noite a gente usa a mesma sala para dar treinamento para os funcionários dos clientes. Então, isso
isso é um diferencial competitivo grande, porque as pessoas deixam de gastar com rescisão de contrato, deixam de concluir seu capital de giro, porque tem uma contadora que também é instrutora, que também é escritora, que também viaja, participa do grupo de São Paulo de pesquisa e estudo e traz tudo que aprende lá para aplicar na nossa região. Então, o desenvolvimento sustentável que o contador tem que fazer hoje, ele tem que estar lado a lado do seu cliente, orientando, fazendo com que o cliente não perca dinheiro, não viva endividado, e se está endividado, saia das dívidas e por aí vai. A consultoria é cada vez mais avançada no âmbito contábil, né? Para complementar, né, Luiz Batista, gostaríamos de verificar os principais setores, né, em questões de impacto direcionado na gestão diante das organizações contábeis. O que poderíamos ressaltar dentro desse sentido? Primeiro, ter uma equipe de trabalho multidisciplinar. A gente não pode mais ter uma equipe no escritório de contabilidade só de contador. Por quê? A gente precisa de gestor de negócio, a gente precisa de quem trabalha o setor do pessoal, trabalhar também, não só a parte cartorial, mas trabalhar também a parte de seleção de pessoal, de contratação, etc. Tudo, por exemplo, o meu escritório é um escritório pequeno, mas a gente tem assessoria jurídica dentro do nosso escritório, tem uma sala da nossa advogada que fica dentro do nosso escritório. Então, isso é um diferencial. Não precisa você ficar o tempo todo, o cliente precisa de um advogado, aí tem que correr para outro escritório. O cliente precisa de um gestor de negócio, aí não tem ninguém que saiba fazer. Então, são coisas que a gente vai aperfeiçoando para que na hora que o cliente precisa de qualquer coisa, ele está tudo num lugar só. E onde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi isso em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento para uma empresa de Belo Horizonte, que ela tinha mais de 300 clientes, e ela tinha todo o serviço de banco, tudo no prédio dela. O cliente não precisava sair de lá para nada. Comodidade completa. De despacho na dele, tudo que o cliente precisava aqui no prédio dela. Eu sou pequena, mas peso grande, e daí eu visto no meu cliente. Tudo que eu ganhei da venda do meu livro, etc., eu investi na minha empresa de contabilidade para que o meu cliente fique satisfeito. Eu tenho uma cliente muito famosa, que é uma marca famosa, Carlos Tefes. O supervisor da Carlos Tefes veio me conhecer e ficou estarrecido quando eu falei que a pessoa ganha emprego pelo currículo e perde o trabalho pelos comportamentos destrutivos. Ele mandou o auxiliar dele escrever e ficou estarrecido. E eu disse a ele, eu tenho um livro para lançar, que é A Mulher Poderosa, o Sucesso é Você. Então ele disse, eu quero que a senhora permita que a Carlos Tefes lance esse livro para a senhora. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas que tenham coragem, porque, assim, como eu mostrei para você no início, o meu livro, ele é encadernado, porque, assim, se você for fazer um livro desse na gráfica, ele fica em torno de R$5.000. Aí, daí, financeiramente, eu não tenho como bancar esse tanto de livro que eu tenho com gráfica. Então, eu imprimo na gráfica rápida, que eu só compro o tanto que o meu cliente precisa, o tanto que eu vou dar treinamento, e vou ajudando a meu cliente sair das dificuldades. Outra questão também é saber, que é um erro do brasileiro, saber como vender seus serviços. Os serviços contábeis, os contadores que eu dou treinamento reclamam muito. Apresentação, né? Mas porque eles não sabem vender seu serviço. Então, assim, na hora que você cobra X, o outro ali da esquina diz, eu cobro menos. Por quê? Porque ele vai fazer um serviço que não vai atender a expectativa do cliente. E a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar, mas também ter seu preço. Por exemplo, quando eu fui dessas palestras lá fora, eu disse o seguinte, eu só subo num palco por R$2.000 a hora. A pessoa olhou para mim e disse, menina, eu sou vindo do interior, botando banca desse jeito, porque meu conhecimento é meu. Fui eu quem pesquisei, fui eu quem estudei, fui eu quem escrevi. Não estou dando palestra com conhecimento de ninguém. Eu trabalho meus treinamentos com meus livros, com meu conhecimento. Então, assim, eu gero conhecimento a partir das necessidades do meu cliente. E eu jogo esse conhecimento nos treinamentos e os resultados. Por exemplo, eu dei recentemente um curso para um supermercado a respeito de motivação, porque o pessoal lá estava todo mundo endividado. Então, se o cliente fosse falar em endividamento, os funcionários ficavam com raiva. Eu disse, não, a gente dá um curso de motivação e dentro do curso de motivação a gente pergunta para eles o que é que eles querem aprender. E eles queriam exatamente aprender a sair das dívidas. Então, assim, eu já tinha outro livro que falava na questão financeira. E assim vai surgindo. E eu vou me esforçando para manter esses livros em dia, porque não é brinquedo, é muita coisa. E assim, cada dia vai aparecendo
Natal. Então, assim, nós temos como contadores excelentes profissionais, mas ninguém tem um curso de mentoria. E a gente precisava desse curso de mentoria com ele, para que a gente se fortalecesse cada vez mais. Porque esse programa, não é porque eu estou aqui presente hoje, foi assim uma ideia fantástica, fez com que a profissão contábil seja mais respeitada, porque a gente precisa ter respeito pelos contadores. Os contadores, eles são os guardiões do patrimônio. Então, se você, como contador, não tiver orgulho da sua profissão, não procurar melhorar a sua profissão, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você for imediatista, achar que de uma hora para outra vai ter a competência que Ruth tem, a competência que Juscelino Leitão tem, que Amaral, Ronaldo, Jeová, etc., não é assim. Não foi de uma hora para outra que conseguiu essa competência, foi um estudo e com dedicação. Então, eu acredito que se o contador souber aprender como vender seus serviços, ele vai ter seu preço. O meu preço é esse, acabou. Então, assim, se você for fazer um preço menor, eu digo, olha, eu dou em Caicó, eu dou treinamento a R$200 a hora. Como é que eu vou deixar de estar aqui ganhando R$200 a hora para viajar, passar 2, 3 dias fora, para subir num palco, para 500 pessoas, como eu disse no intervalo? Assim que eu subi no palco, faltou energia e eu consegui sustentar essas pessoas 15 minutos, só falando, sem microfone, sem áudio, sem nada. E daí, quando a luz chegou, foi um show. Por quê? Porque eu segurei 500 pessoas sem barulho, sem fio-fio, sem ninguém sair da quadra de esporte. Então, isso é um diferencial competitivo, é você fazer aquilo que você gosta. E a coisa que eu acho interessante, que o contador precisa aprender, é deixar aquela história de achar assim, se eu cobrar mais, meu cliente vai para a concorrência. Seu cliente pode ir até para a concorrência, mas você fica com aquela clientela que realmente você valoriza e que gosta do seu trabalho e que faz tudo para continuar com você. Ô Neves, eu só queria abrir um parênteses aí, de como hoje o conhecimento ele é democratizado e faz com que, independentemente de onde você esteja, você pode ter acesso a qualquer conteúdo que antes só tinha nos grandes centros. E quero parabenizá-lo e ter a honra de estar com você aqui, porque você é um exemplo de tudo isso. Ou seja, não é o fato de você estar numa cidade interior, Caicó, que é a metrópole do Seridó, mas é Caicó, né, a 240 quilômetros de Natal, 260 quilômetros, mas você tem acesso que qualquer pessoa do mundo tem. E aí, como fazer para que mude a mentalidade e as pessoas percebam que também tem esse potencial e essa oportunidade? É o seguinte, Rui, eu acredito que eu sou movida a desafio. Quando a pessoa diz assim, não pode, não vai, não dá, mas eu quero. Isso aí é um diferencial competitivo meu. Eu nunca baixei a cabeça para aquilo que eu não sei. E eu sou muito humilde em aprender. Eu li 2.000 livros em 2011, quando eu ensinava na Faculdade Católica Santa Terezinha, e para ajudar meus alunos que iam fazer os TCC. Eu acompanhei 40 TCC e eu li 2.000 livros. E esse livro, muitos dos meus alunos que tinham poder aquisitivo alto me doaram livros. Então eu tenho uma biblioteca enorme e muitos desses livros foram ganhados dessa leitura. E isso aí, gente, o que a gente vê muito são pessoas que têm fama, né? Porque a fama é diferente do sucesso. A fama, você tem dinheiro, vai para a mídia, paga, tá lá, dá audiência, do mesmo jeito no Facebook. Então, muitas vezes meus amigos de São Paulo dizem assim, quanto é que você está gastando toda semana com o Facebook? Teve 600 curtidas na sua foto, nem um centavo que eu não tenho. Mas, em compensação, eu tenho muitos amigos. Então, minha rede de contato é muito forte, né? Eu consigo chegar onde as pessoas não conseguem, porque eu não vejo, quando eu estou trabalhando, eu não vejo só a questão financeira, dizer assim, eu só vou trabalhar por dinheiro. Não. Eu ajudo as pessoas de todas as formas, no Facebook, no WhatsApp, etc. E isso, de repente, essas pessoas vão divulgando meu trabalho e eu vou ficando conhecida. Então, eu dei entrevista em Natal, na TV Ponta Negra, na TV RTV, um negócio assim, que tinha lá. E Leandro Fonseca, que é a jornalista que arranjou essas entrevistas para mim, foi quem escreveu o meu livro da minha história, dos meus 60 anos. E eu levei Leandro para São Paulo, para o meu grupo de estudo lá em São Paulo, em Santos. E daí Leandro ficou assim, maravilhada, porque eu fui para um grupo fechado e pedi o consentimento para aceitá-la lá.
E assim, ela teve a oportunidade de conhecer coisas diferentes que ela não conhecia. Então, assim, sempre que a gente viaja para a Europa, sempre que a gente viaja para o Sul, para o Sudeste, etc., a gente traz novidade. E as pessoas pensam, outro dia um amigo meu disse, pode ser o jeito de viver muito caro, você só vive viajando. Só que essas viagens, ela traz um retorno. Você só vive... No lugar de gastar dinheiro com remédio controlado, com remédio para diabetes, com remédio para pressão, eu estou jovem, maravilhosa. Mentindo a idade. Mentindo a idade, né? Quem quiser realmente ter uma vida saudável, ele precisa investir nele. Que esse curso da compaixão que a gente teve esse final de semana é exatamente para o bem-estar. Como você deixa de buscar coisas imediatistas para investir na calma interior. Então eu dei um treinamento outro dia e o rapaz, para 500 pessoas, o rapaz disse, professora, eu quero saber da senhora por que a senhora não é rica. Eu digo, porque o que eu vendo é vida, saúde, alegria de viver, família, coisas que o dinheiro não compra. Porque eu já estou com mais de 60 anos, para que eu quero juntar dinheiro. Então eu quero viajar, passear, divertir, conhecer gente nova. Ô Neves, E assim vai. Neves, e quando alguém diz assim, você está só viajando, você diga aí, você já diz, eu estou sempre estudando, porque cada viagem é uma oportunidade de aprendizado, não é verdade? É verdade. E outra coisa também, sempre que eu viajo, por exemplo, vou dar treinamento fora, o cliente é quem paga. A estrutura mais organizada. Aham. Já dinheiro trazer para Caicó. Eu aproveito. Eu bordado de Caicó lá fora, que eu levo os bordados. Aham. Eu ganhei um prêmio Mulher do Negócio do Rio Grande do Norte em 2013, fui para Brasília defender o Estado. E daí eu levei um bordado de Caicó para a mulher que penhasse em primeiro lugar. E o pessoal ficou tudo bobo. Disse, você pensa até nisso? Eu disse, claro. Eu tenho que tinha 5.400 mulheres lá, eu tinha que vender meu peixe. Outro dia fui dar uma palestra em Salvador, levei 5 malas de bordado, vendi esse bordado todinho. Então, cada vez que eu viajo, eu levo os produtos de Caicó para vender, faço propaganda de Perfeito, Caicó, né? consigo negócios para meus clientes aqui em Caicó. Maravilha. Neves, a última pergunta que eu gostaria de informar, acho que ela serve por curiosidade, por leve coincidência da participação de vocês dois brilhantemente nessa nona edição, né? Em que o empresário contábil precisa investir para ser um gestor de sucesso, né? Temos aqui Rui Cadete, uma referência aqui no Rio Grande do Norte. Gostaria, nas suas palavras, qual o caminho para que um gestor de sucesso, um empresário contábil, consiga almejar e concretizar esses sonhos, e também gostaria de verificar uma breve opinião também do senhor Rui Cadete para finalizarmos essa nona edição. Ok. A primeira coisa, Deus, como nós estamos vivendo a era do online, do SPED, fiscal, contábil, e social, etc., ele tem que investir em TI. Se ele não tiver uma boa equipe de TI, por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui para vocês porque a minha equipe lá recuperou todas as notas fiscais dos meus clientes da Bimétrica. Então, se não tivesse a tecnologia, eu estava digitando nota. Então, a gente precisa investir em TI. Segundo, investir em educação continuada. Que agora, pela obrigatoriedade dos pontos, aí as pessoas só querem ir para os cursos que tem ponto. E não é assim. A gente tem que aprender qualquer coisa. Eu tenho uma coleção do Pavieira, com 15 livros, de 1904, que ele diz lá que sempre que a gente saiba de alguma coisa e a gente for para o treinamento, se esvazie, faça de conta que não sabe de nada. Aí você aprende, porque quem está ensinando é outra pessoa, é outra linguagem. E isso eu tenho feito a minha vida toda. Então, aonde eu vou, eu aprendo. Isso aí é o diferencial competitivo. E ainda mais, saber transformar esse conhecimento numa realidade prática, como é o caso do meu livro. Esse livro tem algumas teorias, mas tem muita coisa prática. Então, assim, você quer fazer um relatóriozinho para mandar para o seu cliente a respeito do financeiro dele que não está bom. Eu tenho um modelo. Você quer fazer uma reunião com o cliente, mas não sabe fazer uma ata rápida. Eu tenho um modelo. E assim você vai tendo todos os instrumentos, as ferramentas e até as ferramentas de tomar decisão. No meu primeiro livro de liderança de alta performance da estratégia de ação, que foi fruto de uma pesquisa científica na universidade que eu trabalhava, esse tem um planejamento estratégico com calendário. Cada mês que você vai fazer o seu planejamento estratégico de A a Z, porque era para os alunos, e os alunos queriam tudo mastigado. Então aí você aprende como ter
ele não tiver um bom financista dentro da empresa dele, ele vai quebrar. Porque tem que ter um financeiro forte. Outra questão também, além do financeiro, é o trabalho em equipe. Todo mundo trabalhar junto. Porque se a gente não adotar esse sistema de trabalho em equipe, o que é que vai acontecer? Fulano trabalha em tal setor, ele só faz aquilo. E no dia que fulano adoecer ou não puder vir, como é que fica? Então todo mundo aqui no meu escritório faz de tudo. Um adoece, o outro substitui, o outro falta. E outro dia foram 4 concursos de Juscelita em Natal, do SPED que houve aí. E eu fiquei Juscelita, e por que você não vê que eu estou no plantão? Porque meu plantão eu entendo tudo. Então, se eu ficar sozinha no plantão com a funcionária, nós damos conta de tudo. E se eu for, aí pode ser que tenha coisa que o pessoal não tenha, né, essa afinidade com o cliente me resolver. E outra questão também Nelson, é a comunicação. Eu tenho ensinado nos meus treinamentos que a comunicação faz todo o diferencial na vida das pessoas. A comunicação hoje ela tem que ser assertiva. Como é uma comunicação assertiva? É sem subir o tom de voz. Chega um cliente com raiva que vai botar um bocado de gente para fora, que aquele povo não presta, etc. E o que é que eu falo? Eu falo bem calma, bem tranquila, olhar no fundo do olho, faço vários exercícios da neurociência com ele. Ele se acalma também, deixa não vai dar ninguém para fora, não, a senhora me convenceu. E daí ele vai lucrar com isso, porque vai deixar de gastar o capital do giro dele e perder a cultura da empresa. Então, a TI, a comunicação e o trabalho em equipe são 3 coisas que o contador que queira permanecer no mercado de trabalho, ele tem que adotar no seu negócio. Porque assim, se ele não tiver gestão com as pessoas, com o cliente e com o fornecedor, né, ele vai ficar numa situação difícil. Então a gente precisa que essa comunicação, porque assim, a comunicação assertiva, quando você solta o tom de voz, você provoca raiva no outro. Então assim, na hora que você baixa o seu tom de voz, o outro escuta. E daí assim, ele se acalma e com essa calma interior, você vai conquistar cada vez mais a amizade do seu cliente. Porque eu tenho um texto que eu prego muito nos meus treinamentos que diz: eu sou aquele cliente que liguei para você e você estava sendo ocupado, eu sou aquele cliente que reclamei da sua empresa e você não me deu atenção. E hoje eu sou um ex-cliente. Então é dessa forma que funciona o mercado. Ou você é amigo do seu cliente, e é interessante, outro dia eu precisava bater uma meta do grupo, aí me deu um desafio e disse: eu quero ver se essa semana a senhora consegue fazer um treinamento aí em Natal, pelo menos umas 40 pessoas. Eu disse: tá certo, eu dei uma volta aqui no centro, e com 3 clientes eu fechei o treinamento. Então assim, é muito interessante. A amizade que você tem é um nível tão alto que quando você chega no cliente, o cliente abre as portas. E quando eu ensinava na faculdade, os alunos diziam muito assim: professora, a senhora não trabalha dela, só vejo a senhora na rua. Porque aqui no centro arrepiando a pé. Então assim, toda vida que eu estava visitando o cliente, fazendo meu trabalho, que eu gosto de fazer, para o aluno era como que eu não estivesse trabalhando. E tem muitos contadores que se acham que só está sendo contador se estiver atrás do birô. E daí ele vai ficar sozinho, porque a internet, o Facebook, etc, tem muito conhecimento que ele não está tendo acesso. E ele precisa estar tendo acesso. E com os jovens, por exemplo, os jovens, eles trazem muita novidade. Eles trazem muita desafio, né? E daí você vai cada vez mais aprendendo. Uma coisa também interessante, Deus, para concluir minha fala, eu coloquei nesse livro a forma de como você, numa pequena empresa, você distribui seu lucro, que é uma dificuldade dos pequenos Também foi mencionado pelo seu Ricardete boa parte dessas metodologias que são exitosas, né? Porque veja só, ele pega o dinheiro, aqui no interior chama apurado, no final da semana, e gasta o dinheiro todo. Compra um apartamento em Natal, um carro de praia, um carro top, etc e tal, e se esquece que na segunda-feira tem duplicado para pagar, tem funcionário para pagar e etc. Então, assim, eu criei essa metodologia quando eu ainda trabalhava na faculdade, em 2011, para dividir o lucro em 3 partes. 30% ele pode receber para ele. 40% ele vai fazer o investimento. E mais 30% ele vai deixar para o giro. Então, ele não precisa viver pendurado nos bancos. O que é que acontece com as pessoas aqui? Elas se endividam a um nível tão alto que cai para a terceira cidade de suicídio do país. Então, assim, a gente precisa cada vez mais estar dando cuidado no seu cliente para que ele não se suicide. Porque se ele se suicidar, a empresa fecha e você perde seu cliente. Muito obrigada. Absurdo. Neves, excelentes palavras, direcionamentos na área de gestão. Depois você vai
Com o maior prazer. E pessoalmente aqui, em mais uma edição que temos muito assunto. Olha aqui com a mão levantada. Agora, para complementar esse último assunto, né, a informação de um empresário contábil falando como se trata para obter uma gestão de sucesso, com a visão, o que necessariamente teria que ser investido. Gostaria justamente de dar a palavra aqui ao Sr. Rui Cadete, para encerrarmos também grandiosamente essa nona edição do programa Contábil RN da TV Potengi. Neves, um enorme prazer. Só gostaríamos de verificar uma posição também do Sr. Rui Cadete. Primeiramente, eu queria assinar embaixo tudo que Neves disse, né? Que carinhosamente eu chamo de Nevinha, tá certo? Me dê permissão a isso. E por outro lado, dizer que, além de tudo que você tão bem falou, eu acho que é inerente da liderança de qualquer empresa ter a capacidade em desenvolver as pessoas para futuras lideranças também, para que o negócio possa ter sustentabilidade e dê continuidade após o momento que você começa a diminuir a sua capacidade, né, de implementação das coisas, de produtividade. E, obviamente, se você criou um ambiente onde as pessoas se desenvolvem, possam fazer carreira e galgar sempre o crescimento profissional, você está indo no sentido da sustentabilidade da empresa e dos negócios. Então, eu acredito que, se colocar em prática, Neves, tudo que você acabou de dizer, está indo nesse sentido. Obviamente, sempre atrelado à capacidade em você fazer com que as novas lideranças encontrem também no propósito do teu escritório, da tua empresa, das empresas dos nossos clientes, também um propósito para a sua vida, para os seus objetivos. Criado isso, eu acho que aí realmente ter a lucratividade no bom sentido da palavra, porque eu gostei muito de algumas coisas que você disse, e eu estava aqui dizendo, Maria das Neves, ela é humilde, coitadinha jamais. Então, eu comungo com isso. Nós temos que nos dar o valor, porque a profissão contábil, na sua grande maioria, não reconhece o próprio valor, por isso que se vende às vezes por migalhas e prejudicando toda uma estrutura financeira da atividade que poderia ser bem melhor. Porque nós somos hoje o profissional, a atividade que mais contribui com o mundo empresarial, mas não somos o de maior valor percebido. E nós, se fizermos um bom trabalho, fizermos o que de fato nós podemos, nós transformaremos a atividade contábil a atividade mais qualificada e mais reconhecida do mercado brasileiro. Só depende da gente, e eu fico muito feliz em saber que você está fazendo muito bem a sua parte nesse sentido, naquilo que lhe cabe. Então foi um grande prazer estar aqui com você, partilhando desse conhecimento, dessa fonte de inspiração, principalmente no que você bem disse. As suas virtudes são a persistência, a coragem destemida e a busca pelo conhecimento. Então isso fez me inspirar. Então a sua liderança está aflorando. Eu quero mais uma vez agradecer por ter partilhado com você esse programa. Um forte abraço, Nevinha. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e mostrar que, na realidade, o contador dos Estados Unidos é o profissional mais bem pago, mais respeitado. E no Brasil é totalmente diferente. Então a gente precisa começar a mostrar a nossa competência. E não é uma competência, por exemplo, entrando na área do outro, como eu falei da doutora, que veio dar um curso. Eu não quero ser psicólogo se eu não tiver a formação. Mas eu preciso estar lá para saber como é que meu cliente está doente, porque para eu enviar uma pessoa certa, para ele economizar dinheiro também. Perfeito. Não ficar mandando para qualquer um e ele fica pulando de galho em galho, gastando dinheiro e cada vez mais piorando. Então, sim, eu consigo equilibrar as finanças dele, mas ele precisa de psicólogo, de psiquiatra, de médico, etc. Eu vou encaminhar para as pessoas certas. Isso é um diferencial competitivo. Você vê na cidade alguém que faz um trabalho, né, que é respeitado pela sociedade. Então, eu agradeço a Nelson a oportunidade, agradeço a Rui e tudo de bom para que esse programa realmente continue e que a gente precisa cada vez mais investir nessa profissão. Não só com esse programa, mas eu convido o Rui para a gente juntar a Leda e os outros meninos que estão querendo fazer a caixinha, para a gente ter
contabilidade, mas também temos de gestão. Um dia de gestão de pessoas, outro dia. E assim a gente vai melhorando, né, as pessoas, porque são as pessoas que fazem o diferencial na empresa. Se eu não melhorar as pessoas, elas não vão se doar. E se elas se doarem, a força, como a gente chama aqui na região, aí o resultado não é o mesmo quando ela gosta, que eu dei o treinamento. Precisa vestir a camisa. Vestir a camisa é quando do passado, você tem que suar a camisa. Porque na hora que você suou a camisa, significa que você se doou. E é dar mais do que o combinado. Então o combinado é dar X, você tem que dar X ao quadrado, porque você aprendeu que o emprego está difícil. Eu gero mais emprego aqui, arranjo emprego para as pessoas, do que o Cine. E daí isso é um diferencial que a gente precisa, com cada ambiente contábil, fazer isso. Hoje mesmo no programa, no site do programa, né, passou uma pessoa oferecendo umas vagas. Então, às vezes tem vaga em Natal, eu procuro as pessoas daqui que moram em Natal para conseguir esse emprego aí em Natal, em São Paulo, onde for. Por quê? Porque a minha rede de contato é ampla. Então, isso é um diferencial, que a gente vai ajudar as pessoas a entrar no mercado. E os clientes da gente vão continuar no mercado e a gente por acréscimo. Muito obrigada. Maravilha. Valeu, Davinho. Um forte abraço. Maravilha. Tchau. Encerramos assim orgulhosamente a 9ª edição do programa Contábil RN com a senhora Neves Batista, diretamente de Caicó, Rio Grande do Norte. O senhor Rui Cadete, responsável pela empresa Rui Cadete Consultores e Auditores Associados, no qual participou de um tema direcionado sobre gestão e empreendedorismo. Então encerramos assim a 9ª edição do programa Contábil RN da TV Potengi, com agradecimento aos apoios institucionais à Cadecic, Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, ao Sindiconte RN, Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande do Norte, e a APSEG, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte. O apoio Pegasus Desenvolvimento, assim como TV Potengi. Então, aguardem nossas próximas edições. Um forte abraço a todos. I don't remember